A relação da Trindade com a oração. Conta-se uma história que uma certa vez um jovem cristão chegou para o seu pastor e perguntou: Pastor, é errado orar ao Espírito Santo? E o pastor respondeu: de forma alguma. Se o Espírito Santo é Deus, não é errado orar ao Espírito Santo. E o pastor, ele ainda endossou as suas palavras. Assim como também não é errado orar a Jesus, porque Jesus é Deus. Mas apesar da resposta do pastor ser uma resposta satisfatória, nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum tipo de ensino em relação a isso. Em nenhum lugar das Escrituras, as Escrituras nos ensinam a orar ao Espírito Santo. Em nenhum lugar das Escrituras, as Escrituras ensinam a orar a Jesus. E aí vem um ponto de interrogação. Se Jesus é Deus, e nós não temos dúvida que seja, por que não há nas Escrituras nenhum tipo de ensino a orar a Jesus? Se o Espírito Santo é Deus, e nós não temos dúvida nenhuma que seja, por que não há nenhum tipo de ensino nos ensinando a orar ao Espírito Santo? É porque há uma relação entre a Trindade e a oração. Relação essa que cada pessoa da Trindade tem o seu papel. Papel esse que não diminui nenhuma pessoa da Trindade, mas mostra unidade da Trindade na oração. Então, em primeiro lugar, as Escrituras nos ensinam a orar ao Pai, a Deus Pai. Aqui no capítulo 6 de Mateus, versículo 6, diz da seguinte forma: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E no versículo 9 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus ensina duas coisas importantes aqui nesse texto. Primeiro, ele ensina que qualquer tipo de oração deve ser identificado no início com quem nós estamos falando. Em segundo lugar, ele nos ensina que nós devemos orar a Deus Pai. É interessante que esse princípio dentro da oração, Jesus não só ensinou, mas como praticou em seu ministério. No capítulo 11 de Mateus, no versículo 25 e 26, diz o seguinte: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Então você vê aqui que Jesus, na sua oração, ele começa identificando com quem ele está falando, e ele está falando com Deus Pai. Na oração sacerdotal de Jesus também, nós vamos encontrar o mesmo princípio lá em João 17, versículo 1. Jesus ele começa a sua oração da mesma forma. Capítulo 17 de João, Jesus, no versículo 1, Jesus diz: Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Nós ainda vamos encontrar em um outro exemplo aqui, em Mateus capítulo 26, Jesus lá no Getsemane, capítulo 26, versículo 39, Jesus ele diz da seguinte forma: E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto e orando dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No versículo 42 ele retorna novamente a fazer o mesmo tipo de oração. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Mas não só Jesus praticou esse princípio na sua oração, como também Paulo. Nós vamos ver aqui dois exemplos, Paulo aplicando esse mesmo princípio à sua oração. A oração de Paulo pela igreja de Éfeso, que está escrita na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14, Paulo ele começa orando da seguinte forma:
Por causa disso, me ponho de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê aqui que Paulo está identificando a quem ele está se pondo de joelhos, né? E ele está se pondo de joelhos perante a Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um outro exemplo também, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo ele começa a carta dizendo o seguinte: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então você vê aqui que Paulo ele começa sempre a sua oração identificando com quem ele está falando, e ele está falando com Deus Pai, pedindo a Deus Pai. Em segundo lugar, nós devemos orar no Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas nas minhas experiências de orações, eu já me peguei falando palavras que eu tinha absoluta certeza que elas não vinham de mim, mas é como se elas estivessem sendo me dadas para que eu pudesse orar ao Pai. E eu não tive dúvida nenhuma de que essa era uma ação do Espírito Santo. Por quê? Se o Espírito Santo ilumina uma pessoa para falar no púlpito de uma igreja, se o Espírito Santo ilumina uma pessoa para falar do Evangelho para outra pessoa, o Espírito Santo também ele nos ilumina para falar com Deus Pai. E eu acredito que é exatamente isso que Paulo quer dizer na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, quando ele diz da seguinte forma: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vamos encontrar Judas também fazendo esta mesma menção no Espírito Santo na sua carta, que contém apenas um capítulo. Nós vamos encontrar Judas no versículo 20 dizendo da seguinte forma: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Mas nós vamos encontrar também que o Espírito Santo ele age nas nossas orações como intercessor. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, nós vamos encontrar Paulo falando da seguinte forma: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí o versículo 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você vê aqui que nas nossas orações, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Então, como eu disse anteriormente, o Espírito Santo ele pode te ajudar, te concedendo palavras para que você possa orar a Deus Pai, mas ao mesmo tempo também ele age como intercessor diante daquilo que nós falamos nas nossas orações. Mas em terceiro lugar, nós devemos orar e pedir em nome de Jesus. E aqui em João, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz da seguinte forma: tudo quanto pedis em meu nome, Jesus dizendo, né? Tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós vamos encontrar também aqui no capítulo 15, versículo 7, Jesus falando: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja, é interessante que aqui há dois requisitos para que a sua oração seja atendida. Então, o primeiro requisito, ele diz: se vós estiverdes em mim. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se você está em Cristo e se a palavra de Deus está em você, é claro que os seus pedidos vai refletir essas duas condições. Nós não vamos pedir qualquer coisa, nós vamos pedir aquilo que está dentro do propósito de Deus.
Por isso lá em Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastardes em vossos deleites. Então, tudo ou qualquer pedido deve refletir essas duas condições. Você está em Cristo e a palavra de Cristo está em você. E aí sim, o seu pedido vai ser aquele pedido que está dentro do propósito de Deus e ele será atendido. Mas aqui no capítulo 16 ainda, versículo 23 e 24, Jesus diz da seguinte forma: naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, eu vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedis e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E ele diz aqui que é interessante que o versículo 23 aqui ele diz que nós devemos pedir ao Pai, mas em nome dele. Então a oração que nós fazemos, devemos fazer em nome de Jesus. E qualquer tipo de pedido que venhamos fazer dentro da oração deve ser feita em nome de Jesus. Então a verdadeira oração é aquela oração que ela é feita a Deus Pai, ela é feita no Espírito Santo, e tudo ou qualquer pedido ou qualquer coisa na oração que venhamos pedir seja em nome de Jesus. Então que Deus possa nos abençoar e que a sua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações.